Dado uma fórmula H da lógica proposicional e um conjunto de hipóteses beta, suponha que H tem uma prova a partir de beta. Isso significa que H é deduzida sintaticamente utilizando modus ponens a partir dos axiomas e das fórmulas do conjunto beta. Ou seja, nesse caso, dizemos que H é uma consequência dos axiomas e das hipóteses. E dizemos que essa consequência é uma consequência lógica sintática das hipóteses, porque nesse caso consideramos de forma implícita os axiomas. Além disso, se não usamos hipóteses, usamos só os axiomas e procedemos uma prova sintática de H, nesse caso dizemos que H é um teorema. Vamos a seguir definir formalmente tais conceitos. Dados na lógica proposicional uma fórmula H e um conjunto de hipóteses beta, então dizemos que H é uma consequência lógica sintática de beta em PA, no sistema formal sintático PA, se existe uma prova de H a partir de beta. Em outras palavras, de modo esquemático, se a partir de beta e dos axiomas é possível determinar uma prova de H no sistema de dedução sintático PA, dizemos que H é uma consequência lógica sintática de beta em PA. Tal fato é denotado por esse símbolo. Esse símbolo, esse T tombado com um risquinho, diz que H é uma consequência lógica sintática de beta. No caso em que H não é consequência lógica sintática de beta, usamos esse símbolo, o T tombado com tracinho. Ou seja, aqui temos que H não é consequência lógica sintática de beta. A outra definição de teorema. Uma fórmula H é um teorema em PA se existe uma prova de H em PA que utiliza apenas axiomas. Neste caso, o conjunto de hipóteses é vazio. De forma esquemática, se existe uma prova de H em PA que usa apenas os axiomas, nós denotamos esse fato dessa maneira. Ou seja, o conjunto de hipóteses é vazio. E nesse caso, H é denominada como sendo um teorema. No caso em que H não é um teorema, usamos essa notação. O Tzinho com um tracinho e esse risco em cima. Ou seja, nesse caso, não existe prova de H em PA usando apenas os axiomas. Observe que nessas duas notações, nunca indicamos os axiomas. Nas duas notações, os axiomas são considerados de maneira implícita, ou seja, há axiomas aqui, como também aqui. Nesse caso há hipóteses e nesse caso não há hipóteses. É importante, nesse ponto, estabelecer bem algumas notações. Notações que serão usadas no decorrer do curso. Veja as notações que vamos usar. Nessa folha estabelecemos algumas notações. Por exemplo, se existe uma prova de H, uma prova sintática em PA, e se essa prova só usa axiomas, como já dissemos anteriormente, vamos usar essa notação. Isso é, H é um teorema. Existe uma prova de H que só usa axiomas. No caso em que a prova usa axiomas e hipóteses,
e as hipóteses estão no conjunto beta, que é o conjunto de fórmulas de A1, A2, A3 e assim por diante, nós denotamos tal fato assim. Colocamos beta aqui, o Tzinho tombado, e H aqui. Podemos indicar beta ou explicitamente o conjunto beta. Esse conjunto é o conjunto de hipóteses. Nos dois casos, temos provas sintáticas, ou seja, nesse caso, H é uma consequência lógica sintática de beta. E nesse caso, H é uma consequência lógica sintática de um conjunto beta vazio. Nos dois casos, usamos de forma implícita os axiomas. Ou seja, os axiomas são denotados de forma implícita aqui, não são explicitamente denotados. No caso em que temos provas semânticas, usaremos uma notação similar. No caso em que temos provas semânticas, ao invés de usar um T com um tracinho, usaremos um T tombado com dois tracinhos. Então, essa notação se refere a provas semânticas. Ou seja, se a partir de não H existe um tablô fechado, ou se na coluna de H só temos T, ou pelo método da negação concluímos que H é uma tautologia, esse fato é indicado assim. H é uma tautologia. H é uma consequência lógica semântica de hipótese alguma. No caso em que consideramos um conjunto de hipóteses, um conjunto beta, e no caso em que, a partir dessa fórmula, dessa implicação A1, A2 e até AP implica H, a negação dela, no caso em que, a partir dessa fórmula, obtemos um tablô fechado, então isso significa que H é uma consequência lógica semântica dessas hipóteses. E tal fato é indicado assim. Conclusão de tudo isso. T tombado com um tracinho se refere a provas sintáticas. T tombado com dois tracinhos se refere a provas semânticas. Nesse caso temos um teorema, nesse caso temos uma tautologia, nesse caso temos consequência lógica sintática, nesse caso temos consequência lógica semântica. A prova sintática em PA, como vimos, é determinado por um conjunto de instruções e procedimentos que definem, ao final das contas, uma sequência de fórmulas na qual a última fórmula é o que estamos provando. E essas instruções ou procedimentos nos definem como, por exemplo, escolher os axiomas, escolher as hipóteses para colocar ali na sequência e como usar modus ponens. Olha, é claro que tudo isso pode ser bem difícil de ser implementado em computadores. Puxa, por quê? Por que isso é difícil de implementar em computadores? Olha, no contexto da prova, como escolher adequadamente os axiomas e as hipóteses a serem utilizadas? Lembre que temos um conjunto infinito de axiomas. Então, estaremos escolhendo axiomas a serem usados na prova em um conjunto infinito. Então, como escolher de forma adequada tais axiomas? Olha, nem sempre essa escolha é imediata. Há um universo muito grande de coisas passíveis de serem escolhidas, os axiomas. Vamos raciocinar um pouco sobre tais coisas. Vamos raciocinar logicamente. Preste atenção que nesse ponto estaremos pensando um pouquinho diferente do que usualmente pensamos a respeito de problemas. Veja, suponha uma fórmula H e suponha que é nosso propósito encontrar uma prova semântica de H. Ou seja,
Suponha que estamos querendo responder se H é ou não uma tautologia. E, muito mais do que isso, estamos querendo justificar por que H é ou não uma tautologia. Em outras palavras, dado H, por exemplo, podemos negar H, construir um tablô semântico. E sabemos o seguinte, que se esse tablô semântico é um tablô fechado, nós respondemos o seguinte: H é tautologia. E temos uma justificativa. Por que H é uma tautologia? Essa justificativa é o tablô semântico fechado que obtivemos. Ou seja, no caso em que o tablô é fechado, temos uma resposta e uma justificativa. E essa justificativa é aquela em que o tablô semântico fechado é exibido. E se o tablô for aberto? Temos também uma resposta. A resposta é que H não é tautologia. E a justificativa para essa resposta é exibir o tablô semântico aberto. Observe que esse procedimento, que é o procedimento da construção do tablô e a análise do tablô, é um procedimento que decide, ou seja, ele finaliza. Por maior que seja a fórmula H, o tablô semântico, por maior que ele seja, ele é finalizado, o seu desenho, ele vai desenvolvendo e chega a um fim. E ao estabelecer o tablô semântico, digamos, saturado, nós identificamos se ele é fechado ou aberto. Ou seja, esse é um procedimento que decide porque ele sempre nos dá uma resposta. Sim, H é tautologia e a justificativa. Não, H não é tautologia e ainda justificamos. Vamos fazer o mesmo raciocínio, considerando agora não mais prova semântica, mas sim prova sintática. Ou seja, dado uma fórmula H, queremos saber o seguinte: existe uma prova sintática de H que estabelece se H é teorema ou não nesses moldes? Em outras palavras, dado H, nós estamos querendo saber o seguinte: puxa, é possível descobrir uma sequência, né, uma prova sintática que é estabelecida por uma sequência e nessa sequência a última fórmula é o H? Será que dá para descobrir essa sequência? Olha, se é possível descobrir essa prova, temos uma resposta. H é teorema e temos uma justificativa. A gente exibe a prova sintática. E se não for possível descobrir essa prova? Não é possível descobrir a prova. Nesse caso, temos também uma resposta. H não é teorema. E temos uma justificativa. Exibir que não existe prova. A questão é que esse raciocínio aqui é muito diferente desse. Aqui estamos falando de descoberta. Estamos falando de possibilidades. E nem sempre descobrir e estabelecer se é possível ou se não é, são procedimentos que decidem. Nesse caso, sabemos que não existe procedimento que decide tais fatos. Isso é algo que ainda vamos justificar e vamos demonstrar nesse curso. Estamos antecipando. Em outras palavras, dado uma fórmula H, descobrir se tem uma prova e nessa prova H é a última fórmula, é algo que não existe procedimento que possa decidir. Observe que estamos raciocinando sobre provas, não é a prova em si. Estamos falando que não há como decidir se é possível descobrir ou não a prova de uma fórmula qualquer. Isso é muito diferente dessa situação.
Nessa situação, sempre conseguimos decidir se há prova semântica ou não. Nesse caso, não é possível decidir. Por que não é possível decidir? Porque essa estrutura de prova aqui é muito diferente dessa estrutura. Essa estrutura, eu diria, é uma estrutura que está num contexto, digamos, finito. O tablô é finito. Aqui é uma estrutura que faz escolha de axiomas em um conjunto infinito. Isso é extremamente, muito mais complexo. É claro que estamos falando de uma maneira informal. Mas o que estamos querendo enfatizar é que falar sobre provas sintáticas é muito diferente de falar sobre provas semânticas. Olha, é claro que estamos antecipando algumas ideias. Estamos questionando sobre possível existência de provas sintáticas. Olha, é engraçado isso, né? Há dois níveis de raciocínio. Um é o raciocínio da prova em si, outro é o raciocínio sobre a possível existência da prova. Estamos em níveis diferentes. E raciocinar logicamente significa raciocinar nesses níveis diferentes. Olha que coisa interessante. Estamos falando da não existência de procedimento que decide. E é claro que amamos os procedimentos que decidem. Puxa, eles nos dão respostas. Isso é, depois de um certo tempo trabalhando, é garantido que vai aparecer uma resposta. O que estamos falando é o seguinte, que mesmo que trabalhemos por muito tempo, talvez no caso das provas sintáticas, nunca teremos a resposta. Parece meio complexo isso, mas é mesmo. Isso é só para antecipar algumas ideias a respeito dessas coisas. Estudar lógica é isso, não é só analisar tabela verdade. Como já dissemos lá atrás. Estudar lógica significa estudar métodos de raciocínio. E provas semântico-sintáticas são formas de raciocinar. Para finalizar essa aula, existe ainda uma outra questão importante sobre as deduções sintáticas, sobre as provas sintáticas. Afinal, qual é a razão para escolher o conjunto de axiomas AX1, AX2 e AX3? E a regra modus ponens? Puxa, poderia ser escolhidos outros axiomas, como também o tipo de regra de inferência. Espere um pouco. A análise dessas questões será considerada mais adiante. Após a demonstração do teorema da completude no sistema PA. Isso mesmo, vamos demonstrar o teorema da completude e o teorema da correção no âmbito do sistema PA. E isso é incrível. É algo notável que você deve prestar atenção. Poucos conseguem entender uma prova nesses moldes, uma prova dessa.